Ganhei o processo e agora o que é que vai acontecer? É uma pergunta bem recorrente que eu recebo nas redes sociais e também até aqui no próprio YouTube. Então eu resolvi trazer a resposta por vídeo sobre o que é que acontece quando você ganha o processo. Eu sou Geoff Saraiva, eu sou advogado, eu atendo em todo o Brasil. Meus contatos estão aqui embaixo, assim como a rede social do meu escritório e a minha rede social privada. E também o WhatsApp do escritório, onde você pode entrar em contato e falar com o advogado para melhor explicar o seu caso. Quando você protocola um processo judicial, existe uma grande expectativa na vitória dessa demanda que você leva para o judiciário ou então na perda do processo, caso você seja a parte contrária. O detalhe é que eu vou falar em regra sobre um processo civil, tá? Um processo civil ou um processo talvez previdenciário, enfim, a grosso modo, esse é o comportamento que acontece a nível processual. Claro que existem processos especiais, com procedimentos especiais e ritos especiais, mas nesse vídeo eu vou falar, a grosso modo, como é que acontece e qual é o comportamento do processo. Então, fica até o final. Se você é uma pessoa que tem um processo contra o INSS, está esperando o seu benefício, você é uma pessoa que tem um processo trabalhista ou uma pessoa que tem um processo contra banco, fica até o final para que eu possa te explicar qual é o passo a passo do teu processo. Tudo bem? Conto com você. E se esse vídeo for interessante, você gostar do conteúdo, da linguagem, eu vou fazer o pedido bem singelo para você se inscrever no canal, para fortalecer quem cria conteúdo. É um conteúdo gratuito, de qualidade para você. Curte esse vídeo, ative as notificações, porque tem muito vídeo aqui no canal. E eu fiz uma análise das pessoas que visualizam os meus vídeos. A menor parte, ou seja, a maior parte das pessoas que assistem não são inscritos, né? Isso é um dado preocupante. Então, eu vou adotar esse expediente de ser chato, de pedir para você se inscrever no canal, porque isso me ajuda muito. Então, conto com você também nisso? Pois é, quando você protocola um processo judicial, você espera a vitória. Então, é normal que você fique ansioso, fique ávido ou ávida pelo resultado favorável, você fica preocupado, pergunta ao advogado ou pergunta ao defensor público para saber qual foi a decisão desse processo. Então, calma que eu vou explicar agora. Como é que funciona o processo? Você protocola o processo judicial por meio da petição inicial. Nessa petição inicial, você vai colocar o seu advogado ou defensor todos os documentos do seu fato. Se for um processo contra banco, vai colocar os fatos disso. Se o seu nome foi um nome que foi negativado no Serasa de forma indevida, você vai colocar esse comprovante. Se for um processo de revisão de contrato, vai colocar esse contrato e o cálculo. Se for um processo contra o INSS, se for uma aposentadoria especial de trabalhador rural, vai colocar os comprovantes que você é trabalhador rural. Se for um auxílio maternidade, os documentos que comprovem a gravidez. Se for um processo trabalhista, a tua carteira de trabalho, o teu termo de rescisão, os comprovantes desse vínculo de emprego, enfim, são os documentos que acompanham a grosso modo a petição inicial. O seu advogado vai dar entrada no processo e depois vai ocorrer o chamado despacho inicial. Esse despacho inicial é onde o juiz vai falar se a petição está tudo ok, se existem custas judiciais ou gratuidade, se a documentação está ok. Após o despacho, ele vai fazer uma coisa chamada citação. A citação nada mais é do que o chamamento da outra parte para o processo, para ela saber que tem um processo contra ela. Até porque no Brasil, pessoal, existe o contraditório e ampla defesa, em que todo mundo que está respondendo a um processo tem que saber o que é que está acontecendo. Ela tem que ter a oportunidade para prestar a sua manifestação, a sua versão dos fatos ou a defesa dela. Pois é, após o despacho inicial, em algumas situações pode ocorrer ou não a audiência. Podendo ser uma audiência de mediação, audiência de conciliação, ou até mesmo uma audiência de instrução e julgamento. É aquela audiência que o juiz participa, que ele vai fazer perguntas, que pode ter testemunha ou não. Após ocorrer o despacho inicial, a citação, a juntada de contestação, que é a peça de defesa da parte contrária, poderá ocorrer ou não a questão da audiência. Na audiência pode ter acordo. Se tiver acordo, fica tudo lindo, tudo ótimo. Mas caso não tenha acordo, o processo volta para o juiz que vai analisar as provas, vai analisar o que você falou e o que a outra parte falou. Dito isso, o processo vai ficar concluso para a sentença. E eu até fiz um vídeo aqui no YouTube sobre isso, pessoal, sobre essa questão de processo concluso para a sentença, e muita gente fica perguntando, Geoff, meu processo está concluído há 6 meses, nada da sentença, meu processo está concluído há 2 anos, nada de sentença. Calma, o que eu sempre falo, a grosso modo, o juiz só tem prazo para sentenciar o teu processo no próprio CPC.
quando na verdade na prática forense, na prática diária, nós sabemos que juiz não tem prazo, pessoal. O juiz vai sentenciar de acordo com a sua disponibilidade, de acordo com o trânsito de processo da sua vara. Então isso independe do advogado. O que o advogado pode fazer é verificar se existe ordem cronológica para a sentença, se a ordem cronológica está sendo respeitada, se aquela vara está morosa ou não. Mas a grosso modo o juiz ele não tem prazo para sentenciar o teu processo. Após ele analisar as provas, os fatos, prova testemunhal, se teve audiência ou não, se tiver faltando alguma coisa, ele pode converter esse julgamento em diligência. Caso não, ele vai fazer o julgamento do teu processo. Considerando que você ganhou o processo, foi uma sentença de procedência, o que é que pode ocorrer? Existem 3 comportamentos que são esperados da parte contrária. O primeiro comportamento, ela efetuar o pagamento. Então ela entendeu que você tem direito, ela faz o pagamento e cumpre a obrigação de fazer, vamos supor, a obrigação de implantar um benefício, a obrigação de pagar verbas rescisórias, a obrigação de assinar a carteira de trabalho, essa é uma obrigação de fazer. E também a obrigação pecuniária, a obrigação de pagar algo. Ou então a outra parte pode apresentar um recurso. Esse recurso, em regra, pode ser um embargo de declaração ou um recurso de apelação, se for uma vara civil comum, ou se for uma vara federal, ou então um recurso inominado, se for um juizado especial federal ou juizado especial civil. Se for um processo trabalhista, aí o recurso muda de nome. Claro que vai poder ocorrer o embargo de declaração, mas o recurso se chamará recurso ordinário, que será dirigido ao Tribunal Regional do Trabalho. Então, esses são os 3 comportamentos. Não quer dizer que imediatamente, após você ter vencido o processo, você já vai receber o seu dinheiro. Muita calma nessa hora. Por isso que é necessário que você tenha uma relação de confiança com o seu advogado, até para que ele possa te explicar como funciona todo o trâmite processual. Por exemplo, tem muito cliente que é ansioso, fica acompanhando as informações do processo e na hora que sai uma sentença fala: doutor, cadê meu dinheiro? Como é que vai ser? Calma. Como eu falei anteriormente, existem 3 comportamentos que são esperados da outra parte. Ou ela pode pagar, ela pode recorrer e o terceiro comportamento que eu não falei, ela pode nada fazer. Ela nem paga e nem recorre. E aí o que acontece? Vai ocorrer o trânsito em julgado, em que você vai ter um título judicial que transitou em julgado e o seu advogado vai poder apresentar um cumprimento de sentença, porque já houve o trânsito em julgado. E existe um detalhe, pessoal, que não é difícil ocorrer das 2 partes apresentarem um recurso, que é quando o processo não foi tão legal assim para você e nem para a parte contrária. Você, mesmo que tenha tido uma sentença de procedência e não tenha sido nos moldes que você pediu, por exemplo, você pediu A, B e C e o juiz só deu A e B, você pode apresentar um recurso, tanto de embargo de declaração, um recurso inominado, um recurso ordinário, um recurso de apelação. O detalhe que eu sempre falo para as pessoas é que o processo é algo extremamente complexo. Por isso que é interessante que você tenha ao seu lado um advogado que entenda do direito material, entenda do trâmite processual e seja ético, sincero e fiel a você, até para que ele possa lhe passar as informações corretas. E do outro lado, você como cliente, que respeite o tempo do advogado, que respeite o tempo do processo, porque, infelizmente, as coisas não acontecem do jeito que nós queremos, e sim do jeito que as coisas são. Eu sempre falo para o cliente: procure um advogado que você confie. Se você não confia no meu trabalho, procure outro. Até porque a relação do cliente e advogado é uma relação longa, pessoal. O processo é algo demorado, não é algo rápido. E claro, não custa lembrar que não existe processo com certeza de vitória. A chamada causa-ganha. Muita gente procura: Geoffrey, essa demanda é causa-ganha? Vai ser rápido? Olha, 2 mitos. Primeiro, que processo nunca é rápido. Segundo mito, não existe causa-ganha, até porque o teu advogado vai levar a demanda para o judiciário. Quem vai julgar é o juiz. E se a sentença não for legal, não for interessante, como eu falei no começo, vai ser julgada por outro juiz. Então, como é que o advogado vai prometer uma certeza de vitória de algo que não depende dele? Então, se o teu advogado se comporta desse modo, desconfie, porque não é um comportamento esperado e, acima de tudo, é um comportamento antiético. Como eu falei, eu sou Geoffrey Saraiva, eu sou advogado, minhas redes sociais estão aqui embaixo, assim como o contato do escritório para agendamento de consulta, tá bom? Fique com Deus, até a próxima e tchau.